Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Vamos lá para a fundação da identidade literária do Brasil, mergulhando nas páginas de um romance épico. Uma história de amor, de honra e de muito, muito perigo. O Guarani, de José de Alencar. E para começar, a gente não vai direto para a trama, não. Vamos começar por um lugar. Antes de conhecer as pessoas, a gente precisa sentir o cenário. Essa natureza selvagem, grandiosa, que o Alencar faz questão de nos apresentar logo de cara. A nossa história se passa num lugar muito específico que é quase um personagem por si só. Pensa num posto avançado, solitário da civilização portuguesa, cravado bem no coração de um mundo selvagem e imenso. É bem aqui que o velho mundo e o novo mundo vão se chocar. A gente está no ano de 1604. E para entender esse lugar, a gente precisa conhecer o seu criador, Dom Antônio de Mares. Um nobre português, leal à sua coroa, mas, sabe, bem desiludido com a política lá da Europa. Então ele se retira para o interior do Brasil. E ele não constrói só uma casa, ele ergue uma fortaleza para preservar os valores de um mundo que ele sentia que estava desaparecendo. Pois é, essa casa isolada lá no rio Paquequer não é só um lar de jeito nenhum. É uma verdadeira panela de pressão. Um lugar que aprisiona os seus habitantes com todos os seus segredos, todas as suas paixões, bem longe de todo o resto do mundo. E no centro absoluto desse microcosmo, dessa fortaleza isolada, existe uma joia protegida a todo custo. A figura idealizada da filha de Dom Antônio, a Cecília. O jeito que o Alencar descreve ela é como se fosse um ser quase celestial, sabe? Cabelos loiros, olhos azuis. Ela é a própria personificação da pureza, da graça europeia que foi transplantada para os trópicos. Ela é o ideal em torno do qual toda a ação e toda a paixão da história vai girar. E claro, a presença dela age como um imã poderosíssimo, atraindo sentimentos intensos e muitas vezes conflitantes de três homens muito, muito diferentes. Essa é a pergunta central que incendeia todo o drama do romance. O que será que acontece quando três paixões gigantescas miram um único coração, num lugar onde não tem para onde fugir? Então vamos conhecer esses pretendentes porque cada um representa uma força completamente diferente. De um lado, a gente tem o Álvaro. Ele é o fidalgo, o cavalheiro. O amor dele é aquela afeição nobre, pura, sabe? Coisa saída diretamente dos códigos da cavalaria. No extremo oposto, num contraste absurdo, está o Loredano, o aventureiro renegado. O que ele sente não é amor, não. É um desejo cru, perigoso. Ele representa a cobiça, a ambição sem limites. Ele não vê a Cecília como uma pessoa, mas como um prêmio a ser conquistado, um jeito de subir na vida. E finalmente o personagem que dá nome ao livro, Peri, o guerreiro Guarani. A devoção dele pela Cecília é algo tão completo, tão absoluto, que vai além do amor romântico. Vira uma adoração, quase uma religião. Ele é a personificação do bom selvagem, aquele ideal de nobreza, lealdade e pureza no estado natural. Um pilar do nosso romantismo e do movimento que a gente chama de indianismo. Olha, o próprio Alencar resume esse conflito de um jeito brilhante em uma única e poderosa frase, que define três mundos de paixão. É assim: Loredano desejava, Álvaro amava, Peri adorava. Mas as tensões não são só românticas, não. Tem muito mais coisa borbulhando por baixo da superfície, dentro dos muros daquela casa. Porque na sombra da Cecília vive a prima dela, Isabel. Se a Cecília é a Europa idealizada, a Isabel é o Brasil real, complexo. A ascendência mestiça dela, que é um segredo mal guardado, e o seu amor não correspondido pelo Álvaro, cria uma dinâmica oculta de melancolia, de ressentimento, que expõe as tensões raciais e sociais da própria casa. E como se a tensão interna já não fosse suficiente, um ato de violência do irmão da Cecília quebra a paz frágil com o mundo lá fora. Ao matar uma mulher da tribo Aimorê, ele basicamente sela o destino da família, colocando todo mundo na mira de um povo conhecido por sua vingança implacável. Pronto. O palco está montado. Todos esses elementos voláteis, amor, desejo, segredos e vingança, está tudo preso junto ali dentro daquela fortaleza, prestes a explodir. Então, pensa só na receita do desastre. A gente tem uma fortaleza isolada no meio do nada. Uma família onde a honra rígida do pai bate de frente com as atitudes dos filhos. Três paixões poderosíssimas, cada uma puxando para um lado. E para completar, segredos de família e uma ameaça de morte vindo de fora.
O Alencar monta esse palco épico não só para contar uma história. Ele está, na verdade, fundando um mito. E ele nos deixa com uma pergunta que, olha, ecoa através da história do Brasil. No mundo que nasceu desse conflito entre a honra rígida do colonizador e as paixões selvagens da nova terra, o que é que sobrevive? A pureza ou a própria nação?